É comum repetirmos certas ações com regularidade e com frequência. Dizemos que é uma mania, um hábito. Existem aqueles que são positivos e existem aqueles que são negativos. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Marcelo Ceneda, que é palestrante espírita da cidade de Londrina, Paraná. Após, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Marcelo, é uma alegria imensa ter você aqui conosco. Olá, Ivone, eu que agradeço a oportunidade. O nosso dia a dia está pautado em hábitos, em manias. É comum nós repetirmos as ações, né? Existe algo na codificação espírita que nos fale sobre os hábitos? Existe, Ivone, e quando eu li a primeira vez, é uma resposta do Livro dos Espíritos, uma parte da resposta. É a pergunta de número 194, em que, de maneira resumida, Kardec pergunta por que algumas pessoas têm maior facilidade em resistir às tentações, aos desafios, enquanto que outras padecem de maneira assim muito expressiva. E aí a resposta muito lúcida, muito lógica, como todas, diz que aqueles que apresentam maior facilidade é porque já conquistaram este patrimônio moral em vidas anteriores. E aí vem a parte que eu gostaria de destacar. Está lá assim: nos espíritos superiores, o bem se tornou um hábito. Essa questão me marcou muito, porque até então eu não havia compreendido de que o nosso processo de evolução moral tem que ser algo planejado de maneira muito racional. Toda virtude deve ser aprendida. Eu poderia até talvez hipotetizar que a virtude é aquele bom hábito incorporado na nossa essência moral. Desde então eu tenho refletido muito e me aplicado a compreender melhor essa questão de como fazer a aquisição dos bons hábitos para que futuramente se torne as virtudes que tanto almejamos. E como construir um bom hábito? Você chegou a essa conclusão? Na verdade, também está muito claro nas obras básicas, né, e por outros grandes pensadores e estudiosos. Nós precisamos traçar um roteiro e começar. Parece algo simples, mas devemos lembrar que toda mudança gera desconforto, mesmo que mudança para melhor. Por exemplo, se hoje moramos em uma casa pequena e conquistamos o benefício pelo trabalho de uma casa maior e mais confortável, é algo muito positivo. No entanto, a mudança para esta casa irá exigir um certo desconforto. Encaixotar os pertences, transportá-los, abrir as caixas, ficaremos alguns dias sem a internet, sem a televisão, enfim, até que aquilo se torne a nossa nova rotina, teremos um desconforto. Quando nós nos propomos a adquirir um novo hábito porque entendemos que ele é necessário, temos que pagar o preço do desconforto inicial. E por que nós ainda temos tantos maus hábitos, Marcelo? O que hoje nós chamamos de maus hábitos eram os nossos hábitos das vidas anteriores e algumas vezes desta vida. O fato de enxergarmos como maus hábitos já é uma grande conquista. Certo. Porque somente quando identificamos o cômodo da nossa casa como sujo, é que vamos nos dispor a limpá-lo. Então, aquilo que foi durante, às vezes, séculos, o nosso modo de ser e de viver, é claro que não vai ser resolvido após assistir uma palestra, após ler um livro e dizermos: vou mudar isso. É necessário ter uma proposta de longo prazo. Pela lei da inércia, a nossa maior tendência
é repetirmos aquilo que era ou é a nossa realidade. É natural essa dificuldade inicial. Então, existe uma conexão direta com os nossos hábitos e a evolução moral? Seguramente. Quando nós conseguirmos fazer com que os nossos hábitos sejam todos eles bons, eles se transformarão nas virtudes que queremos e estaremos então no caminho seguro, no roteiro objetivo do nosso progresso espiritual. E nós podemos obter alguma informação sobre os hábitos de Jesus? Essa parte eu acho assim, muito interessante quando lemos o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos identificar quais eram as atitudes que Jesus praticava de maneira natural. E habitual, né? Habitual. E quais eram? A prática do bem, as boas palavras, a oração. É muito interessante. Se tivermos este olhar para ler a vida de Jesus, vamos identificar que aquilo que Jesus fazia espontaneamente eram hábitos já cultivados no ser superior que ele representa para nós, como nosso governador espiritual, o espírito mais evoluído de que temos notícia em nossa esfera. Então vamos ver que aquilo que Jesus fazia espontaneamente, a oração, auxiliar o próximo, servir ao propósito divino, palavras edificantes, acolhedoras. Então, como Allan Kardec nos traz Jesus como modelo e guia, é só nós buscarmos compreender o que Jesus fazia e também nos propormos a realizar estes mesmos hábitos. Este é o roteiro. Certo. Normalmente temos dificuldade em adquirir um bom hábito, não é? Existe essa dificuldade. Por quê, Marcelo? Porque nós muitas vezes não estamos com a disposição necessária de pagar o preço desta mudança. Por exemplo, atividade na casa espírita domingo de manhã. E era o único dia que você teria para dormir até tarde. Então, é necessário uma disposição sincera para que você se programe, se organize para despertar domingo de manhã num horário compatível para estar no centro antes das 8. Para tal, é necessária uma convicção real do que é que nós estamos fazendo aqui. Como nos diz Emmanuel, a Terra não é uma colônia de férias, é um plano de evolução. Se nós constatarmos isso, nós vamos então pagar o preço necessário em termos de conduta para adquirir um bom hábito. Outro exemplo clássico, instituir o Evangelho no lar em uma casa. Para que a gente alcance os benefícios de termos bons espíritos em nosso lar, temos que ter a disposição firme de colocarmos aquilo como compromisso. Às vezes eu falo para as crianças em casa, né? Ah, pai, eles reclamam de fazer o evangelho. Estou cansado, estou com preguiça. Eu digo, vai cansado mesmo. Vai com preguiça mesmo, porque é compromisso. É. E depois de um tempo, naturalmente aquilo vira um hábito. E aí colhemos os bons frutos dos bons hábitos. E nós sofremos alguma influência espiritual sobre os nossos hábitos? Claro que sofremos. Porque sem que isso seja motivo para nos atemorizar, é natural que vamos lidar com desafetos do plano espiritual. Ou por nossas atitudes equivocadas do passado, ou por espíritos contrários às boas obras que nós adotamos na vida. E é claro que esses desafetos, esses espíritos que ainda não compreenderam o roteiro do bem, eles não querem que nós adotemos bons hábitos. Porque sabem que quanto mais bons hábitos tivermos, menos suscetíveis somos às más influenciações. Então, é natural um certo desconforto, algum conflito, como no exemplo do Evangelho no lar, ou na hora de ir para a casa espírita,
ou a gente senta para assistir uma palestra edificante, é natural que haja algum pequeno desconforto, um conflito, natural. Vamos nos asserenar e perseverar na proposta. Quando esses desafetos espirituais constatam que a nossa determinação é muito séria, eles têm duas opções. Ou nos acompanham na boa proposta, que é o ideal, ou eles vão se deslocar para outros locais. Marcelo, você estava falando e eu me lembrei da questão da leitura, porque o Espiritismo, ele nos incita a lermos muito, né? Porque é uma literatura muito vasta, a literatura espírita, muito instrutiva. E é muito comum as pessoas dizerem que não conseguem ler porque tem sono, né? Não conseguem ler. O que você nos diria sobre isso? É uma falta de hábito também? É necessário... Ou a influência espiritual, de repente, né? Possível, já que você se referiu a essa questão. Possível. Quanto a isso, eu tenho aprendido, né, com estudiosos do assunto, que para nós vencermos um mau hábito, é fundamental compreendermos o contexto. Muitas vezes, os nossos maus hábitos ou a dificuldade em instituir um bom hábito está num contexto, por exemplo, determinado horário, determinado ambiente ou com a presença de certas pessoas. Por exemplo, o exemplo que você citou de começar uma boa leitura. Se é um horário específico, vamos mudar o horário. Se é um ambiente, né, o quarto, a poltrona, vamos sentar na grama. Vamos mudar o entorno e assim fica mais fácil nós quebrarmos aquele ciclo pernicioso. Para qualquer mau hábito, vamos procurar identificar pessoas, ambientes e circunstâncias. Na maioria das vezes, a repetição de maus hábitos está vinculada a uma determinada circunstância que se repete. Quando nós identificamos isso e alteramos o contexto, fica muito mais viável romper com o mau hábito e iniciar um bom hábito. Isso tem muito a ver com horário, né? Também. Muito a ver com horário. Mas mesmo com a proposta de adquirir um bom hábito, o que nós devemos fazer quando falhamos, quando não conseguimos? Ivone, é natural que nós venhamos a falhar. Porque a simples compreensão de que uma virtude, de que um bom hábito nos convém, claro que isso não é suficiente para a modificação instantânea, num passe de mágica, de uma conduta equivocada há séculos. O que é fundamental está lá no Evangelho, né? Caracteres do homem de bem. É a perseverança nos bons propósitos. Estabelecemos a proposta de um bom hábito. Falhamos agora? Tudo bem. Vamos aprender qual foi o contexto que estava acontecendo quando falhamos. Tentamos, então, modificar este contexto e retomemos imediatamente a proposta. Se perseverarmos na boa proposta, mesmo quando cairmos, vamos nos levantar. Se for possível, caminhamos rapidamente, ou lentamente, ou de joelhos, ou nos arrastando, mas vamos em frente buscando a boa proposta. E como que nós podemos identificar os aspectos que nos conduzem aos maus hábitos? É aquela questão que está no Livro dos Espíritos, né? O propósito que nos favorece o crescimento espiritual mais depressa, o autoconhecimento. Então, para identificarmos o contexto que nos favorece a repetição dos maus hábitos, ou para tentarmos implementar bons hábitos, vamos refletir 5 minutos por dia. Puxa vida, eu reincidi naquele erro. O que será que estava acontecendo? Eu estava cansado? Eu estava num ambiente perturbador? Eu assisti a algum filme que alterou meu estado emocional? Eu faltei no meu compromisso na casa espírita ou no templo religioso? Se nós fizermos isso, vamos identificar um padrão. Na maioria das vezes,
os maus hábitos estão associados com determinado padrão. E aí vamos então propor algo que nos favoreça a implementação de um hábito feliz. A palavra-chave, Ivone, é substituição. Não é possível, se eu tenho um mau hábito, arrancá-lo da mente, do comportamento e permanecer um vácuo. Isso não existe. Então temos que substituir. No espaço mental daquele mau hábito, vamos procurar implementar algo agradável, benfazejo, feliz, que me faça sentir bem de verdade. Vamos tropeçar, não tem problema. Retomemos a proposta e na perseverança alcançaremos o sucesso. E quais os recursos que podemos amealhar para a conquista dos bons hábitos? É o roteiro que temos à disposição no Evangelho, nas obras básicas. A oração é algo extraordinário. Podemos orar para termos forças de vencer o mau hábito. Orar para pedirmos a disposição necessária para cumprir um bom hábito. A oração nos conecta com os benfeitores espirituais que estão sempre à nossa disposição. Basta que nós solicitemos. Jesus nos propôs isso, pedi e obtereis. Então a oração é um recurso de excelência, a prática do bem. Quando nós nos propomos a fazer o bem, mesmo que sem muita vontade do início, com algum constrangimento, faça assim mesmo, não tem contraindicação. Visite um orfanato, um asilo, um leito hospitalar, faça algo em prol do semelhante. Em fazendo assim, a primeira vez vai ser um pouco constrangedora, a segunda, a terceira. Na quarta, aquilo já fica mais natural. Depois de algumas semanas, aquilo está incorporado. Então, além da oração, a prática da caridade e a leitura de boas obras, porque vão nos inspirar. E assim nós estaremos conectados, né, com os bons espíritos que vão nos intuir, vão nos inspirar. Né? Esse é um roteiro simples, básico e eficiente. Oração, caridade, boas leituras. Marcelo, muito obrigada pela sua participação hoje no programa. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui. Queremos agradecer também a todos vocês que mais uma vez estão assistindo ao nosso programa. Vamos ver agora a mensagem do Momento Espírita e lhes desejamos muita paz. Quando a sombra da morte se faz sobre o lar e arrebata um filho querido, de imediato nossos pensamentos se voltam para os pais. Como suportará a dor o coração materno? Como conseguirá ser forte o coração paterno? E quase sempre não são lembrados os irmãos daquele que partiu. Se são pequenos, crianças, parece que o conceito é de que para eles aquilo não é tão grave. Explica-se que o maninho fez uma viagem distante, foi ao encontro de Jesus, ou que se transformou numa estrela e está iluminando o céu, ou ainda que está morando com seu anjo de guarda. No entanto, os laços que unem irmãos são por vezes muito fortes e levam crianças a pensar no irmãozinho, na irmãzinha, se perguntando: será que onde eles se encontram há brinquedos? O irmãozinho terá saudade do ursinho com que sempre brincava? Será que sente falta do seu cobertor quentinho, da chupeta, da mamadeira, da sua bicicleta? Talvez, pensando em coisas semelhantes, uma menina escreveu para a irmãzinha que morreu antes de completar 5 anos. Você lembra das pedrinhas que você pisou, que sentiu sob seus pezinhos e gostou? Você lembra das florzinhas que você regou, que você cheirou? Você lembra das estrelas, meu bem? Lembra da lua no poste da rua? Você olhou, achou tão bonita e se encantou. Lembra da maneira como via graça em meio à dor? Lembra a gargalhada que compartilhou e das revoltas todas que ela desmontou? Lembra das palavras que pronunciou? Você lembra, querida? Lembra a musiquinha que você cantou e de quantas letras e palavras você inventou?
Lembra do café e do almoço servido com amor a todas as amiguinhas com seu avô? Lembra das lindas histórias que a vovó contou e das unhas todas que a mana pintou? Lembra de quantas horas passamos juntas? Lembra da casinha de bonecas que o papai montou e dos bons momentos que ela proporcionou? Lembra, meu bem, de quem cuidou de você? E de todo mundo que ajudou em casa, no hospital? Lembra na hora derradeira de quem beijou as suas bochechas, seu rostinho? De quem segurou as suas mãozinhas? Lembra da oração, das lágrimas de dor? Será que elas fizeram mal a você? Mas já passou, não é mesmo? Era o riacho da nossa saudade transbordando pelos olhos, como uma cascata que parecia não ter fim. Lembra das brincadeiras que você gostava? Você lembra de brincar, meu amor? Lembra do castelo, querida, que você imaginou, que de tanto construirmos tão real se tornou? Lembra da árvore de Natal, das luzinhas coloridas e coisa e tal? E da pazinha, do regador, da areia que peneirou? Lembra das conchinhas de tantos tamanhos que você juntou, colocou na sua cama e me mostrou? Pois é, eu lembro de tudo isso, meu bem. Lembro muito, esperando que as minhas lembranças cheguem ao seu coração e você lembre também. Isso faz bem para a minha saudade. Também deve fazer bem para a sua. E eu espero que à noite, quando eu for dormir, eu consiga ir ao seu encontro e nos possamos novamente abraçar. Quem sabe possamos fazer juntas outra vez umas traquinagens. Possamos brincar entre as nuvens ou nos jardins do mundo espiritual. Sinto muito a sua falta, maninha. Até de repente.